Agora nós vamos dar início à nossa programação de hoje. O nosso primeiro tema a ser debatido é o meio ambiente e a rastreabilidade do ouro, como esses temas interferem no seu negócio. Nós sabemos que a agenda de preservação do meio ambiente está no topo das prioridades da nossa sociedade. Diariamente, o consumidor final se depara com notícias que fazem repensar a aquisição de produtos do seu interesse, justamente em virtude da origem das suas matérias-primas, incluindo os artigos de joalheria. Então, é neste cenário que o Conselho Internacional de Rastreabilidade e Certificação Mineral, ICMTC, desenvolve um inédito sistema integrado de certificação e rastreabilidade de ouro para o Brasil, em conformidade com o marco legal correspondente. A sua tecnologia tem o objetivo de assegurar a integridade dos processos e das informações associadas aos fornecedores e aos minerais, vinculando os dados sobre a origem do ouro ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Já lançada internacionalmente durante a COP28 em Dubai, como um modelo inovador mundial de rastreabilidade, a solução ICMTC, que se caracteriza como uma autorregulação do setor de forma a colaborar com a sociedade brasileira, que anseia pelo fim da extração ilegal mineral, será oficialmente, então, apresentada ao mercado nacional durante a mesa redonda que nós teremos a seguir. O nosso conteúdo é todo transmitido de forma silenciosa, então é necessário que, a partir de agora, vocês utilizem, por favor, os fones para que nós possamos acompanhar o conteúdo que será apresentado a seguir. Convido agora ao palco e peço que, por favor, utilizem aqui o acesso à minha direita, no caso, à esquerda do palco, inicialmente a Roseli Duque, presidente do Conselho de Administração do IBGM, empresária e presidente da Guilherme Duque Joalheiros, empresa fundada em 1957. Bem-vinda. A Roseli também preside a Associação de Joalheiros do Estado de São Paulo, a AGESP, atualmente seu quarto mandato, primeiro e segundo de 2002 a 2009 e o terceiro de 2019 a 2022. Além disso, faz parte do Conselho da Acomoda Fiesp, é o grupo que reúne todas as entidades representantes do setor de moda dentro da Fiesp. Convido a seguir a Carla Cristina Fernandes Pinheiro, vice-presidente de Relações Institucionais do IBGM. Bem-vinda também, empresária, presidente da Arte Leve Design de Joias, preside a Associação de Joalheiros e Relojoeiros do Estado de São Paulo, a AJORRIO, desde 2002, além de 2 sindicatos patronais do setor de joias e bijuterias, o Sindijoias e o Sincajor. Diretora também da FIJAM, faz parte do Conselho Regional do Senai SESI do Rio, conselheira da FEComércio, preside o Conselho de Mulheres na Indústria e possui assento no Conselho do LIDE Rio. Convido a seguir o Écio Barbosa de Moraes. Bem-vindo, diretor executivo do IBGM, acumulando mais de 25 anos de experiência à frente de associações representativas do setor produtivo, também atual diretor executivo da Associação de Joalheiros do Estado de São Paulo, a AGESP. A seguir, convido Roberto Cavalcante, presidente do ICMTC. Bem-vindo. Também presidente do Instituto Somos do Minério, ex-membro do Ministério Público Federal, atual como procurador do Direitos do Cidadão e procurador regional eleitoral de 1985 a 2005, Roberto Cavalcante, que será o mediador do painel. E, a seguir, convido Tatiana Nigro, CEO e fundadora da Wave Woman. Bem-vinda também. Além disso, do movimento Share Your Light, tendo se especializado na aplicação da gestão do luxo ao capital humano, é a primeira profissional brasileira com MBA em Luxury Management pela International University of Monaco, com mais de 30 anos de experiência no varejo, a primeira diretora de moda da Lelis Blanc, além de atuação diretiva e criativa em outras marcas, como Schultz, Lolita e Benedutti. E convido a seguir Maurício Okubo. Seja bem-vindo também.
CEO da joalheria Júlio Cubo, já na terceira geração da família no negócio. Bom, sejam todos bem-vindos à nossa mesa redonda. Eu já vou passar a palavra agora ao mediador, Roberto Cavalcante, para dar início, então, a Rose. Então, a sugestão aqui é que a Rose, por favor, faça a abertura e logo depois, então, o Roberto vai falar mais no segundo painel. Então, okay. Bem-vindos todos, bom trabalho. Agradecer a todos. Estão me escutando? Então, agradecer a todos a presença. Eu fico muito feliz de ver aqui o nosso painel cheio com vocês, porque o nosso assunto é de extrema importância, mas bastante espinhoso. Então, é muito bacana ver quantas pessoas estão interessadas. O ano passado, mais ou menos nessa data, a gente foi pego, assim, de uma certa maneira, era um assunto bem recorrente, mas entrou de uma forma extremamente trágica, que foi a crise dos Yanomamis. É uma crise não só, é uma crise humana, muito séria, e que o IBGM não tinha como escapar disso, não tinha mais como fugir disso, e a gente teve que realmente formar um grupo de trabalho forte para iniciar um projeto realmente para discutir a probabilidade, a possibilidade de rastreamento do ouro. Nisso o IBGM ficou, neste ano todo, trabalhamos em busca de parceiros, parceiros confiáveis, parceiros fortes, que tivessem a mesma intenção e a mesma vontade, a mesma vontade firme de a gente realmente prosseguir e fazer esse trabalho. Daí formamos o ICMTC, que é o International Council Mineral Traceability and Certification. Espero que eu tenha arrasei, né? Treinei pra caramba a manhã toda. Acertei. É em inglês a sigla, porque realmente o assunto é um assunto que extrapola as nossas fronteiras, né? É um assunto que está acontecendo muito no Brasil, mas o nosso ouro não fica só aqui. Nosso ouro vai para fora, vai para o mundo todo, então é um assunto que realmente extrapola. Mas em bom e velho português é o Conselho Internacional de Rastreabilidade e Certificação Mineral. E ele foi criado para promover a rastreabilidade do ouro e futuramente das gemas. A gente também pretende chegar nas gemas. Nesse painel a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco como vai se compor o ICMTC, a missão que a gente tem, a nossa visão, mas também para a gente refletir um pouco sobre a importância da agenda ambiental. Eu acho que... Mas gente, eu estou realmente, desculpa interromper, mas estou realmente feliz, porque eu nunca vi esse auditório tão cheio, Écio. Então, bacana. Bom, teremos aqui o ponto de vista do consumidor final, que é a Tatiana, o ponto de vista do varejo, que está aqui, vai nos representar o varejo, o Maurício, do mercado internacional, a nossa querida Carla, e da forma que vamos elaborar me perdi aqui, mas ok. Nossa intenção realmente é a gente fazer um trabalho que a gente possa deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e para as próximas gerações um país melhor e um setor melhor. Essa é uma responsabilidade que a gente sempre passou, o consumidor final ainda não está, talvez não esteja muito alertado disso. O varejo passava isso para o fabricante passava isso para a DTVM e a DTVM passava essa responsabilidade para o governo, para a agência de mineração. E, na verdade, hoje eu enxergo, acho que todos nós aqui estamos aqui enxergando que isso é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós temos que ir atrás, exigir e... Já digo, não é um trabalho fácil, não é de hoje para amanhã. Quem já iniciou esse trabalho, o Maurício vai poder dizer mais isso, sabe que é um trabalho muito difícil, longo, mas que nós temos que começar aos poucos, devagar, aos poucos, pequenas linhas rastreáveis e vamos crescendo até a hora que a gente vai chegar e vai ter o nosso estoque completamente rastreado. Muito obrigada. Obrigada, Rose.
Roseli Duque, que fez a abertura da nossa mesa redonda. E eu vou passar a palavra agora ao Écio Barbosa de Moraes, que fará a moderação dessa primeira parte e depois a segunda parte da moderação ficará com o Roberto Cavalcante. Então, por favor, Écio, com a palavra. Alô, alô? Estão ouvindo? Bom, muito boa tarde a todos já, né? Já passamos do meio-dia. Agradeço aí a presença de todos, os membros da mesa. Eu vou fazer apenas aqui um aquecimento para deixar os nossos convidados aqui tratarem do assunto do ponto de vista do mercado. Nosso objetivo aqui não é estressá-los com um detalhamento técnico de como vai se dar o ICMTC, a rastreabilidade, nada disso. Esse assunto vai ser está sendo longamente apresentado ao mercado. Então não é o caso da gente trazer aqui, nós vamos, na segunda parte do painel, nós vamos tratar do assunto, explicar como é que funciona, mas não é objetivo estressá-los com essa abordagem mais técnica. Como a Rose colocou, nossa intenção aqui é avaliar, do ponto de vista do consumidor, do varejo e do mercado internacional, a importância dessa iniciativa, né? Esse slide é apenas um breve histórico, por que isso aconteceu, né? A questão do desafio ambiental, acho que dispensa comentários, a importância desse assunto para o universo empresarial, para a sociedade como um todo, né? Tudo que está acontecendo no mundo, né? Eu costumo dizer que aquilo que a gente tinha uma expectativa que fosse acontecer daqui a 20, 25 anos, em termos de acontecimentos extremos do meio ambiente, estão acontecendo agora, né? Vejo o que está acontecendo no Sul, enchentes em São Paulo, no país todo, aquela seca a seca mais grave de 100 anos na Amazônia. Enfim, as coisas estão acontecendo a olhos vistos, né? A Amazônia entrou em foco nesse aspecto, a maior floresta tropical do mundo, né? A maior bacia hidrográfica do planeta, e o mundo todo olhando para a Amazônia. Nesse momento acontece a crise dos Yanomamis, há 1 ano e meio atrás, né? Garimpo ilegal em terra Yanomami, aquele drama social tremendo que acabou impactando fortemente o segmento joalheiro. Para aqueles que se recordam, uma artista da Globo simulou de tirar as joias, dizendo que a joia era o repositório do ouro ilegal e que era para todo mundo deixar de consumir joia. Então houve uma preocupação tremenda com relação a isso. O IBGM sempre se preocupou com a procedência do metal que chega na indústria, mas naquele momento houve o clímax desse problema, a gente se envolveu mais profundamente no assunto. E como a Rose colocou, procuramos que medida o Instituto, que é o último elo da cadeia de valor da indústria joalheira, a indústria e o varejo, poderia ajudar a mitigar esse problema do garimpo ilegal. Então nós nos envolvemos, conversamos com diferentes atores desse segmento e não foi nada elaborado, mas foi acontecendo uma conjugação de esforços de 5 organizações, sendo a USP, a empresa Metal Global Tech, a Certmine, o próprio IBGM e o Instituto Somos do Minério, que conjugaram e formaram um conselho, que é o conselho o ICMTC, e que está propondo o modelo de rastreabilidade. Já foi testado, já foi certificado que o processo tecnicamente é viável, né? Então, é isso que nós vamos tratar aqui hoje, mas como eu coloquei para vocês, eu não vou discorrer tecnicamente sobre o assunto. Isso aqui é apenas para a gente relembrar o drama que foi aquele momento dos Yanomamis, né? São as headlines na imprensa, algumas delas, mas ficou coisa de meses o assunto em pauta. Uma imagem extremamente negativa da cadeia como um todo, né? E espero que a gente não volte a ver isso. A gente precisa reagir, né? Não é um assunto fácil, é uma complexidade muito grande a mineração de pequena escala de ouro, diferentes dimensões, é um problema social, ambiental, econômico, mas que tem que ser enfrentado, né? Então, espero que a gente não veja mais essas manchetes nos jornais, né? Ou que a gente consiga ter uma narrativa, uma resposta para esse problema.
Eu peguei alguns dados de uma pesquisa do Instituto Acatu. Existe muito uma conversa de que o brasileiro não se preocupa muito com a questão ambiental. Então foi feita uma pesquisa, ela tem 2 anos, em 31 países, junto a 31 mil pessoas, né, sobre diferentes temas com relação ao meio ambiente. E aqui a gente tem um dado interessante. Então, com relação à poluição das águas, por exemplo, qual a percepção do público se é um assunto muito sério? Na média dos 31 países, 63% dos consultados disseram que é um assunto muito sério a questão da poluição das águas. No Brasil foi 85%. Com relação à escassez da água, a média de 31 países, 55% dos entrevistados disseram que é um assunto muito sério. No Brasil, 82%. Perda de biodiversidade, 56% disseram que é um assunto muito sério. No Brasil, 74%. Em todos os itens aqui, vocês percebem que o brasileiro considera o assunto do meio ambiente um assunto sério. E quem que é o brasileiro? É o cliente de vocês, é o cliente do varejo. Então pode ser que não esteja acontecendo, a gente vai ver um dado aqui, de uma pesquisa que nós fizemos junto a vocês o ano passado, pode ser que o cliente não esteja ainda perguntando na loja a origem daquele metal, a origem daquela pedra, né? Ou qual o grau de comprometimento do varejo com relação a questões ambientais. Mas isso é incontornável, isso vai acontecer e está acontecendo de forma crescente, né? Então, isso aqui mostra que o brasileiro, de fato, está preocupado com o tema. E 69% dos brasileiros, voltando aqui, consideram que o Brasil deve ter um papel relevante na agenda ambiental. De fato, o Brasil é uma potência ambiental. 70% da nossa matriz energética é limpa. O Brasil poderia ser o tal do soft power, né? A gente poderia ter um comprometimento maior político e liderar essa agenda ambiental no mundo, né? Eu acho que esse projeto que o IBGM está à frente, juntamente com os outros parceiros, é um elozinho nesse esforço conjunto. Essa mesma pesquisa mostrou quais são os setores na sociedade, são diversos, varejo, indústria, etc. Qual que é que tem a pior avaliação em termos de percepção de responsabilidade socioambiental? Adivinha quem está lá? Mineração e gás e petróleo. São os piores setores, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar em vista. Nós fizemos uma pesquisa aqui um ano passado, junto a vocês, junto ao varejo, com diferentes questões sobre a questão da rastreabilidade do metal e do meio ambiente. Então foi feita uma pesquisa, uma pergunta: qual o grau de importância da agenda ambiental para o setor joalheiro? 53% dos visitantes, ou seja, são clientes, são vocês, os clientes, consideram isso importante. Então, a gente precisa transformar isso em algo concreto, porque a gente costuma dizer, é politicamente correto dizer que é importante. Mas o que a gente está fazendo de fato para que isso seja consubstanciado, que seja tangibilizado no nosso planejamento? É isso que a gente gostaria que a rastreabilidade fosse um fato nesse sentido. Qual o impacto do garimpo ilegal sobre o setor? 69%, ou seja, quase 70%, consideram o assunto muito relevante. Mas o que nós vamos fazer para que isso seja tangibilizado? Que medidas a gente vai tomar concretamente para evitar que o problema do garimpo ilegal, da mineração ilegal de ouro, venha respingar na imagem do setor, né? Criar um dano reputacional. Cliente final, aqui que é aquele dado que eu falei para vocês. Quase 50%, a pergunta foi o seguinte: junto ao varejo, se vocês já tinham sido consultados por um cliente final a respeito da procedência do ouro, da onde que veio aquele ouro que está na joia. 50% diz que nunca foi consultado. Apenas 44% foi questionado de alguma forma. Mas isso é uma tendência. A partir de agora, cada vez mais, o consumidor final vai começar a te perguntar de onde veio as pedras, de onde veio o ouro, principalmente o público mais jovem, que está muito mais sensibilizado para o tema. Então, é um dado importante para a gente considerar. E qual a importância da transparência e rastreabilidade do ouro para o setor joalheiro? 55% considera importante, né? Eu acho que é um dado relevante.
A garantia da procedência do ouro pode ser um instrumento de marketing? Isso, gente, não é o principal quesito, naturalmente, mas ele pode ser um instrumento de promoção, de valorização da marca. A Tatiana acho que vai falar um pouco sobre isso, né? Isso agrega valor à marca de vocês. Então você ter a garantia de que o teu ouro que você vende na loja, ele tem procedência, ele tem origem, não é proveniente de uma área de garimpo ilegal ou de um território indígena. E qual a percepção que o público final atribui ao tema, do ponto de vista de vocês? 42%, 46% do ponto de vista de vocês acham que o público final ainda não dá o devido valor ao assunto. Porém, é uma tendência inevitável, incontornável. Aí, para a gente finalizar aqui, joalheria, vou aqui chovendo molhado, mas joalheria tem tudo a ver com simbólico, com celebração, com afeto, com compromisso. De jeito nenhum a gente pode deixar o posicionamento da joia ser maculado por esse tipo de problema, depredação do meio ambiente, invasão de território indígena, enfim, tudo isso que está acontecendo, a gente precisa reagir, não é isso? E uma empresa para prosperar, que usei uma afirmação da Tatiana ontem, uma empresa para prosperar precisa criar encantamento, engajamento, precisa construir uma comunidade. Como é que a gente vai construir uma comunidade se a gente tem essa imagem ainda vinculada com esse tipo de operação, né? Então, o nosso objetivo aqui nesse primeiro painel, depois nós vamos falar do ICMTC em si, mas é trazer um ponto de vista do consumidor final, através da Tatiana, que é uma consultora na área, do Maurício, que já tem um projeto, um planejamento estratégico, da Julio Cuba, uma empresa tradicional, ele está na 3ª ou 4ª geração da empresa, tem mais de 80 anos essa empresa no Brasil. Eles têm lá um projeto na área de ESG e de rastreabilidade e sustentabilidade do ouro, então que a gente quer ver o ponto de vista do varejo, né? E a Carla Pinheiro, que é a nossa vice-presidente, teve agora num evento internacional, na Feira de Vicenza, teve uma reunião com a CIBJO, que é o Instituto Internacional do Setor, e esse assunto tem sido tratado com intensidade no mercado internacional. Então eu passo a palavra aqui para a Carla, para ela fazer uma abordagem do ponto de vista do mercado internacional sobre esse tema. Olá, boa tarde a todos. Eu vou começar dando uma boa notícia, né? Porque parece, assusta um pouco esse tema para a gente, né? E a gente acha que está muito distante da nossa realidade. Como é que eu vou implementar isso? Eu sou uma empresa pequena. Como é que eu vou chegar nesse ponto? Então, eu acho que a boa notícia é que o mundo está na mesma página que a gente. Não tem nada, muito pelo contrário. Eu acho até que o Brasil já evoluiu muito em muitos assuntos. Então, assim, eu acho que existe uma troca muito grande e muito importante a ser feita internacionalmente. Então, a boa notícia é que a gente está, talvez, uns 2 ou 3 passos à frente do que o mundo está fazendo. O que eles estão fazendo está muito de acordo com o nosso planejamento, com a autorregulação, com os marcadores, e os desafios e os problemas são os mesmos, né? Então, o que eu acho que é interessante é que a gente consiga realmente fazer parcerias internacionais, já que essa é uma dor, né, do setor no mundo inteiro. É importante que a gente ache uma solução única, alinhada e que seja reconhecida também internacionalmente, porque, afinal de contas, o Brasil é um exportador do setor e um potencial exportador que pode exportar muito mais ainda, né? A potencialidade do Brasil de exportar o produto, principalmente o produto pronto, com valor agregado, que são as nossas joias, é muito grande. Então, importante a gente estar alinhado aí com as estratégias internacionais. O momento, óbvio, não é um momento bom de imagem do Brasil no exterior, por diversos problemas, mas principalmente por causa da crise Yanomami, né, que chegou aí em todos os locais. A questão da importação do ouro brasileiro, né, está com problemas, né, no mundo inteiro, e a Itália é mais um desses países que está vendo com restrição a importação do ouro no Brasil. O que a gente pode dizer que talvez o mundo esteja na nossa frente? É exatamente o que a S falou, é o mercado consumidor.
o público final. É um público final que já está mais engajado com a pauta ESG de uma forma geral, com a questão da sustentabilidade, a questão do impacto social. Então você tem um público que está mais educado nesse olhar de cobrar procedência, de cobrar origem. Grandes desafios. A gente vai ouvir aqui os especialistas falando, mas o grande desafio é você conseguir ter uma parceria na cadeia inteira de suprimento da joia, desde o garimpo até o varejo. Por quê? Para você ter uma rastreabilidade com segurança, um processo que seja minimamente auditável, onde você garanta a origem daquele produto final, você tem que ter todos os elos dessa cadeia, desde do garimpo, da pequena mineração, até o varejista. Eles têm que estar conectados em parceria para que essa origem seja realmente certificada e que isso chegue até o produto final. O maior desafio que eles têm no momento é a marcação no garimpo, no pó, como que se comporta, né, os isótopos, as nanopartículas, como é que isso vai se comportar ao longo da cadeia. A gente sabe que o ouro, né, diferente de outros produtos que são marcados, por exemplo, o gado, a madeira, né? O gado você não consegue fundir um boi com outro boi, a madeira você não consegue fundir uma madeira com outra. Agora, o ouro não. Ele tem essa característica que ele tem pernas, né? Ele se locomove ao longo da cadeia. Então, são uma série de desafios que eles também estão discutindo, que nós também estamos discutindo. Então, acho que é o momento ideal para que a gente faça essa parceria e consiga construir uma história conjunta, internacionalmente e reconhecida pelos principais certificadores mundiais. Você, quando chega lá, você já vê alguns varejistas. Qual é, acho que, a principal visão desse momento, que é sempre, né, um problema e uma oportunidade? Você já tem varejistas se apropriando dessa narrativa para criar um storytelling favorável ao produto. Então, você já tem algumas marcas onde, quando você entra no e-commerce, você já tem um link que vai demonstrar toda que eles têm um nome lá, que você pode rastrear toda a jornada da sua joia. É muito bacana. Então, são varejistas que já estão vendendo isso como valor agregado do seu produto final. Você vai clicar lá, vai aparecer um georreferenciamento de onde aquele minério foi extraído, onde que ele foi refinado, por onde que ele foi comprado, qual foi o garimpo, a mineradora, a DTVM, o banco, qual foi a fábrica. E aí, com isso tudo, você vai agregando muito valor àquele produto. Então, como tudo que se move no mercado consumidor, a gente tem a grande alavanca de mudança é o consumidor final, como o S bem falou. A hora que a grande maioria do consumidor final cobrar essa origem, cobrar esse valor agregado e as outras marcas perceberem que quem tem isso está vendendo mais, né, apesar de ter um custo maior, porque tem custo, né, a grande discussão é quem paga esse custo. O custo vai ser absorvido na margem de cada cadeia, de cada elo dessa cadeia? Não, ele vai ser repassado em cada elo da cadeia, né? Provavelmente gerando um produto final um pouco mais caro, porque esse ouro que responde a todo esse processo de rastreabilidade, de compliance, de ESG, ele tem um custo agregado que vai se refletir no produto. Mas vai ser um produto que é mais demandado pelo mercado. E isso talvez seja a grande alavanca de mudança, como o S falou, que a gente está na eminência de ver, né? Uma coisa muito interessante que foi falada é o seguinte: quando a gente vê lá a atriz da Globo, né, tirando a joia e dizendo que eu não vou usar porque isso aqui veio de uma mineração, agride o meio ambiente, essa é uma questão que o Brasil tem que enfrentar. O Brasil tem uma riqueza mineral muito grande, né? A exploração mineral do Brasil ainda é muito pequena em relação ao que ela tem de potencial. E a gente tem aí os minerais críticos, que são os minerais fundamentais para a transição energética. Então, ao mesmo tempo que a gente fala da mineração degradar o meio ambiente, a gente precisa achar uma solução e não demonizar a mineração,
porque ela, além dela estar presente em tudo da nossa sociedade atual, ela também representa para o Brasil uma evolução econômica e um posicionamento na transição energética. A diferença, qual é o problema que tanto demoniza as nossas joias, né? Porque a gente fala, pô, o minério de ferro também não agride tanto, olha aí os casos de Brumadinho, Mariana, por que a joia está sempre nesse local de ser demonizado, principalmente pela mídia? E aí a gente tem uma característica muito particular, né? De todos os minérios que você pode pensar, que são os minérios críticos, o ouro é o único que vem parar na mão do consumidor final. O ouro tem o consumidor final, então a gente linka diretamente o produto do consumidor final com a mineração. Diferente do minério de ferro, diferente do lítio, diferente do nióbio. Então, assim, a relação é concreta, existe uma concretude nessa relação. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que realmente mostrar que o setor joalheiro está à frente, inclusive de todos os outros da mineração. A gente é audacioso e a gente quer isso, né? Na questão da rastreabilidade, da transparência e da inclusão dessa pauta ESG, que não volta mais. Quem tem alguma dúvida que isso volta, isso não volta atrás, né? A gente só vai ver a evolução, né, nessas questões. E eu acho que eu falei tudo, cobri tudo aqui sobre isso. Depois eu vou passar para o Écio algumas empresas que lá fora já estão fazendo essa coisa da rastreabilidade e colocando no seu site, né, o ponto de link para você ver toda a jornada de rastreabilidade do produto. Então, acho que tem muita oportunidade, tem muito trabalho, não é para a gente se assustar. O IBGM está aqui para isso, o Conselho está aqui para isso, para ajudar todo mundo, seja da empresa de menor porte, a empresa de maior porte, em como que eu vou implementar essas práticas de rastreabilidade dentro do meu negócio. É um grande desafio, não é para assustar ninguém, eu acho que vai trazer muitas oportunidades para a gente. E é isso. Muito bom, Carla. Agregou muito. A gente vai passar a palavra agora ao Maurício Ocubo, da Júlia Ocubo, colega de vocês, do segmento varejista, para ele colocar o ponto de vista do varejo com relação ao tema. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui. Como a Roseli falou, a gente está super feliz de ver a casa cheia. É um assunto sensível, né? E a gente tem, enfim, participado um pouquinho dessas discussões. Antes até de começar, eu acho que é importante pontuar que quem tiver tempo e oportunidade, é importante que conheça todos os trabalhos do ICMTC, que está sendo uma grande transformação e uma oportunidade, né, de um ponto de partida para que de fato o setor se transforme. Então, Dr. Roberto, Écio, o Eduardo da Certimine que está aqui presente, os demais líderes do ICMTC, parabéns e obrigado, né, por liderarem essa mudança que para nós todos é tão importante. Então vou falar rapidamente aqui, não vou demorar muito não, mas vou falar rapidamente aqui um pouquinho do ponto de vista do varejo e trazer algumas reflexões aqui para nós, né, sobre toda a questão aqui de meio ambiente e rastreabilidade. Bom, o Écio já passou também pelo cenário que a gente está enfrentando. Isso aqui não é novidade para ninguém, mas enfim, é importante a gente dar uma revisitada. Então a gente está passando por um momento de crise climática, grandes mudanças no mundo. O Brasil no centro das atenções, né, tanto principalmente pela questão da Amazônia. E o setor joalheiro, né, todos nós acabamos entrando, principalmente na mídia, como vilões dessa história, né, como um setor que participa do problema, né, e não da solução. Então, assim, a primeira reflexão é o que isso é para nós, né? É uma ameaça ou é uma oportunidade, né? O que a gente pode tirar a partir disso que, de fato, coloque o nosso setor, as nossas empresas, num outro lugar, né? De visão e de protagonismo nessa história, né? Eu acho que se a gente não faz a nossa parte, a gente acaba ficando muito vulnerável a essa opinião pública e todo esse ataque que a gente vem sofrendo, né? Como o Écio bem pontuou também, eu acho que essa é uma mudança que é uma transformação de mercado que não tem volta. Então, as gerações cada vez mais conscientes, essa pressão de governo, tanto Brasil quanto internacional, cada vez maior também.
E o Brasil já sofrendo muitas retaliações por isso, né? Alguns países já não importando ouro brasileiro mais, enfim. E acho que o mercado joalheiro sofreu também bastante com essa dúvida do consumidor de, puxa, será que se eu comprar ouro na joalheria tal, tá vindo de onde, né? Será que eu estou fazendo parte dessa questão toda da originação do ouro em terras Yanomamis que contempla toda essa tragédia que todos nós conhecemos? Então acho que o primeiro ponto que eu tenho trabalhado, junto obviamente com um time incrível que eu tenho dentro da Julio Cubo, a sustentabilidade precisa ser prioridade. Né? A gente não pode trabalhar a sustentabilidade no tempo que sobra. Né? A gente às vezes, todos nós aqui empresários, a gente sabe que se a gente não coloca uma rotina no que a gente vai fazer, a gente acaba sendo engolido dentro da nossa operação, dos problemas que vão aparecendo, apagando incêndios, e às vezes o futuro deixa de ser construído. Né? Então como é que a gente pode criar uma rotina dentro dessa construção diária das nossas organizações para que a sustentabilidade possa ser uma pauta séria, né? Eu acho que aqui, há anos atrás, a sustentabilidade, acho que nesse momento a gente está numa transição, ela ainda era um diferencial, né, de algumas empresas que trabalhavam esse tema com mais afinco, né? E hoje, e daqui para frente, a sustentabilidade ela passa a ser uma obrigação. Né? Então, quem não está trabalhando e quem não está olhando para isso, seguramente vai ficar para trás. Né? Então, a gente tem que trabalhar esse olhar, a sustentabilidade, a regeneração como algo importante dentro das nossas empresas. E aqui um conceito que acho que é super importante da gente olhar, que é a questão da ambidestria organizacional. Né? Então, assim, como é que a gente combina isso, né? Esse olhar de curto e de longo prazo, né? Um olhar que a gente está com certeza, né? Todo mundo aqui, os boletos vão chegando, a gente tem que sobreviver, mas a gente tem que equilibrar essa questão da eficiência operacional, do nosso presente, com a inovação. Né? O que a gente está olhando para frente, como é que a gente vai construir esse futuro que nós todos almejamos para as nossas empresas, para as futuras gerações e para o nosso setor que a gente tanto ama. Né? E aí eu acho que essa mudança, essa construção, ela passa por algumas mudanças assim, de paradigmas, né, que estão dentro de todos nós. É uma mudança que vem acontecendo e que acho que o nosso setor precisa trabalhar mais. Né? Então, eu trouxe um pouco dessa reflexão do competir versus colaborar versus co-criar. Né? Acho que a gente está muito acostumado, principalmente quem está no mercado há mais tempo, sempre a olhar o outro como concorrente. Eu não vou compartilhar tal informação porque senão a pessoa vai me copiar. Não vou, né? Então cada um cuidando ali do seu quadrado sem unir forças, né? Eu acho que dentro de um problema complexo, de uma visão de futuro mais próspero, mais humano, eu acho que essa transição, né, para a gente passar para a colaboração e cocriação das soluções que a gente busca para um mundo melhor é fundamental, né? Então acho que a gente precisa primeiro quebrar essas barreiras que às vezes nos guiam, né? Essas crenças que a gente tem de não compartilhar e buscar informações com eventuais concorrentes. Né? Então aqui eu já me coloco muito à disposição, estou longe aqui a gente está numa construção também, então a gente tem um pouco para ensinar, muito para aprender, então a gente sempre também se coloca muito à disposição para compartilhar com todos vocês tudo que a gente está fazendo, aonde a gente está indo e, enfim, de certa maneira, se possível, ajudar que os outros também sigam nessa mesma direção. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, né, o futuro que a gente consegue imaginar é aquele que a gente pode realizar. Né? Então, acho que essa reimaginação, olhar para o futuro e imaginar para que direção nós estamos indo, acho que é um trabalho que a gente precisa fazer juntos, né? Eu acho que se todos nós, gradualmente, a gente consegue enxergar e imaginar um futuro melhor, fica muito mais fácil para a gente construir, colaborar e co-criar esse futuro que a gente tanto almeja para os nossos descendentes, né? Para os nossos filhos, netos e aí por diante. Então, acho que essa reflexão do problema ou solução, né? Eu acho que eu vi aqui muita discussão ao longo desses últimos meses e anos, né, em relação ao papel do setor do joalheiro, né? Assim, naturalmente, obviamente, o nosso papel de vilão ele foi superdimensionado, então, como se todo o problema do garimpo fosse uma questão do setor joalheiro, foi muito superestimado. Então, assim, a gente tem que, obviamente, se defender contra isso.
Mas a gente também precisa entender que por muito tempo, e acho que ainda a gente faz parte desse problema todo, a gente ainda é uma pequena parte do problema, né? Então, assim, eu acho que por isso que eu parabenizo tanto esse trabalho do ICMTC, porque é um primeiro passo para que o setor todo saia desse lugar do problema e que a gente passe a integrar a solução, né? E aí, com essa cadeia pronta, rastreada, certificada, aí passa a ser uma opção, né, naturalmente, de cada empresa fazer parte do problema ou fazer parte da solução, e o consumidor final também, né, vai passar a poder escolher, né, se ele vai comprar da empresa A, B ou C, da empresa que está integrando qual lado dessa história, né? Então, acho que todos nós, em maior ou menor grau, fazemos parte, temos um papel nessa transformação, e eu acho que a gente pode, né, em pouquíssimo tempo nesse avanço, eu entendo que esse trabalho que está sendo feito, ele é um divisor de águas dentro do nosso setor, o trabalho do ICMTC, então acho que em pouquíssimo tempo a gente pode voltar aqui e poder dizer que sim, o setor joalheiro faz parte da solução, e isso com certeza vai abrir muitas portas para que a gente possa ser protagonista, né, como setor, não só no Brasil, mas de fato no mundo, né? Como o Écio fez essa provocação, eu também acredito muito, o Brasil não só pode, como deve liderar a agenda ambiental no mundo, né? Eu acho que a gente está, hoje a gente tem o privilégio de ter a maior biodiversidade terrestre, a maior floresta tropical do mundo no nosso território, e ao mesmo tempo que isso é um super privilégio, isso também é uma grande responsabilidade de todos nós cuidarmos disso, tirarmos proveito, né? Mas assim, sem que isso signifique que a gente vai derrubar a floresta, tirarmos proveito da floresta em pé e liderarmos essa transformação que com certeza tem a oportunidade de gerar muitos negócios aqui dentro do nosso país. E essa também é uma reflexão, assim, né? O orgulho que a gente tem do passado, a gratidão e a paixão que a gente tem pelo presente e a esperança e o amor pelo futuro, né? Eu acho que quando a gente fala de transformação, isso não significa que a gente quer crucificar ninguém que não fez o que a gente acredita hoje há anos e décadas atrás, né? Eu acho que cada um age e constrói com a consciência daquele momento, né? Então, assim, eu acho que o passado, mesmo com todos os problemas que existiram, é um lugar onde a gente tem que ter orgulho. Acho que, né, o setor não seria o que ele é se não fosse o passado e a construção das gerações que passaram. Mas isso não significa que a gente vai fazer igual daqui para frente. Acho que a gente dá para fazer muito melhor, dá para ter muito mais consciência, dá para construir uma história diferente. Então, acho que essa provocação da gente poder imaginar o futuro e, de fato, ter esperança e amor pelo futuro e pelas próximas gerações, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito como, né, tem um conceito que eu gosto muito, não vou me aprofundar, mas como que a gente pode ser um bom ancestral, né? O que será que nossos filhos e netos, quando a gente não estiver mais aqui, o que eles vão falar, né, da construção que a nossa geração fez aqui, né? E como é que a gente pode, de fato, construir uma história que eles tenham orgulho de contar quando eles puderem falar para os filhos e netos deles também. Então é isso, eu me coloco super à disposição novamente para contribuir com essa construção. Naturalmente a gente é só uma pequena parte, o setor é muito grande, o potencial que isso tudo tem aqui é muito grande, né? A gente como empresa, como família, somos uma pequena parte disso, mas todo dia de fato a gente acorda pensando, né, qual que é essa pequena parte que a gente pode contribuir, e eu acredito muito nessa construção conjunta, né? Então fico super à disposição, aqui estão meus contatos. Quem quiser depois bater um papo e aprofundar e entender o que a gente está fazendo e como que a gente pode colaborar, estou super à disposição, vou ficar feliz de falar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício. Gostaria aqui de agradecer em nome do IBGM o apoio que você tem dado ao projeto, não só o apoio institucional, assim, o apoio moral, mas participando realmente, trocando ideias, estressando o modelo, que o modelo do ICMTC ele tem que ser estressado realmente. No segundo painel vocês vão ter a perceber o que eu quero dizer com isso. Passo a palavra então a Tatiana para fazer uma abordagem do ponto de vista do consumidor com relação a esse tema, Tatiana. Muito obrigada pelo convite, Écio, Roseli. Um prazer estar aqui com a Carla também, com o Maurício, com todos aqui presentes. Para mim é uma honra estar participando desse painel. Esse tema tem sido falado há muito tempo. Ela não veio. Alguém chama a Kelly, por gentileza, já foi buscar. Tá bom, obrigada.
Eu estive vivendo em Mônaco em 2017, onde eu fiz o meu MBA em Luxury Management. E o ano, em 2017, quando eu comecei meu MBA, só se falava sobre isso, sobre sustentabilidade. Inclusive, naquele ano, o tema do ano era Green is the New Glam, ou seja, verde é o novo luxo. Então, quando a gente fala de mercado de luxo, que é o setor joalheiro que vocês estão inseridos, de alguma forma, não sei aqui quem tem fábrica ou quem tem marca de joias. Quem tem marca de joias? Só para eu entender meu público. Quem é fabricante de joias? Todos estão inseridos dentro desse universo. Mas é importante por quê? Porque quando a gente fala de luxo, então lá eu estudei muito o mercado de luxo, não só do segmento joalheiro, obviamente, ou do varejo, mas sim também como os grandes boats, né, os super yachts que existem em Mônaco, são vários segmentos importantes também que têm essa mesma preocupação, né, do carbono zero, daqui tanto tempo. Obrigada, querida, obrigada. Então, eu acho importante a gente situar assim, o mercado de luxo ao qual vocês estão inseridos, ele está sendo repensado em todos os segmentos. E uma das coisas que a gente se preocupa é como esse cliente, certamente como o Elcio trouxe, como esse cliente do futuro, não nós. Aqui eu estou vendo alguns rostos bem jovens, mas nós já somos da velha guarda, então nós já estamos acostumados com o status quo de um mercado onde é assim que é. Porém, uma coisa que a Carla trouxe do Good News, que eu não sei se é tão good assim, porque nós temos a responsabilidade que o Maurício trouxe, que nós somos brasileiros. Então, a Amazônia é nossa, o país é nosso. Então, a gente tem, sim, uma responsabilidade maior, porque a gente está falando da nossa casa, do nosso território. E uma coisa importante, quando eu aprendi lá nesse ano, né, The Green is the New Glam, o valor do luxo, antigamente era, e eu falei sobre isso na palestra segunda-feira, que era um luxo ostensivo, né? Você queria ter uma marca de luxo, você queria ter um carro de luxo para você se demonstrar, se exibir, ostentar. Hoje em dia, não mais. Os valores do luxo mudaram e esses valores são totalmente ligados à sustentabilidade. Então, o luxo é você ter um ar puro para respirar, o luxo é você ter amigos, o luxo é você ter saúde. Hoje em dia são considerados luxos e o mercado todo se envolve. A gente viu, é um mercado de 8 trilhões de dólares. Então é um mercado que está se preocupando com um luxo, que é um novo luxo. Então isso vocês precisam estar antenados. Por quê? Porque na hora da narrativa, do storytelling que todos comentaram aqui, precisa ser uma narrativa verdadeira. Então acho super importante o IC, como é que chama? ICMTC. Por quê? Porque se for de fato possível rastrear, se for de fato possível, porque não adianta vocês contarem uma história bonitinha, que o cliente quer ouvir, que o cliente quer, afinal, ele vai, nossa, não. As pessoas hoje em dia, na era da internet, elas estão buscando de fato a fonte. E se você conta uma história que é mais ou menos, você acaba sendo descoberto e você acaba caindo em... como é que se fala? Não em desgraça, provavelmente descrédito. Então, a importância desse luxo verde, a importância da nossa Amazônia, a importância dessa fonte rastreável. Por quê? Como o Maurício trouxe, antigamente, realmente, era uma vantagem competitiva, né? Você ter esse selo, você se preocupar com isso, era uma competitive advantage. Você tinha essa história para contar. Hoje em dia não faz mais nada que obrigação. Né? Então, o mais importante que eu vejo é que eu tenho um filho de 5 anos, ele estuda numa escola alemã, e é uma criança que está sendo educada para não gastar água. Então, quando vai escovar os dentinhos, ele fala, mamãe, desliga a torneira porque o planeta precisa salvar água. Ele está sendo educado. Mamãe, que bom que na casa de Campos o vovô tem painel solar, porque a gente precisa de energia bio. Ele não fala exatamente a bio, mas a gente precisa de uma nova energia. Quando eu vejo um cotoquinho daquele tamanho falando desses assuntos, é tão importante a gente estar ligado, a gente estar em marcha. E Maurício também trouxe muito bem, de uma forma colaborativa. Ele não usou essa palavra, mas eu uso muito essa palavra, né, dessa união. A colaboração de um setor. Porque ninguém faz nada sozinho. Então, que bom que o IBGM está promovendo esse discurso,
essa pauta, esse painel. Por quê? Porque por mais que seja um assunto extremamente delicado, da mesma forma como eu vim do mercado de varejo, tá? Da moda, também porque a gente também polui, a gente também tem lá o deserto do Atacama com um monte de roupas de fast fashion. Então, são mercados, são indústrias que estão sendo consideradas muito, muito nocivas para o nosso meio ambiente e para o futuro, para as futuras gerações. Então, a coisa mais corajosa que possa ser é falar sobre esse tema, por mais difícil que seja. Então, uma outra coisa que é importante comentar é o seguinte, não é de agora que se fala disso, porque a gente já tem um filme que chama The Blood Diamond, com o Leonardo DiCaprio, acho que foi de 98, não foi esse filme? Este filme atribuiu à indústria joalheira como uma indústria extremamente predatória, extremamente cruel. E uma das coisas que o consumidor e o novo consumidor, ele terá, já desde pequenininho, eu não quero me vincular a nenhuma marca que tenha qualquer tipo de resquícios que possa ser predatório, degradante, criminoso. Então, é tão relevante, gente, isso que está acontecendo aqui, é tão importante. Por quê? Porque nós somos brasileiros. Porque uma coisa é lá fora, a Europa falar, nossa, não importa mais ouro do Brasil. Mas a gente sabe que tem um monte de garimpo por aí que tem italiano levando o nosso ouro para lá. Então, é muito fácil para eles, né, falarem isso como a gente ficasse como nós, os bad guys da história. E não, a gente tem que se unir para mostrar para o mundo que nós somos brasileiros, que a gente tem realmente uma fauna e flora maravilhosa, que nós temos essa abundância, não só de recursos naturais, mas de humanidade, porque nós somos assim. Nós somos um país muito forte, muito potente. Eu, quando morei em Mônaco, gente, é um principado de 2 km². Eles são deste tamanho. Eles não têm uma fonte de água natural, eles não têm recurso, eles não têm terra para plantar, tudo deles é importado. E eles são o epicentro de luxo, eles foram construídos, é uma estratégia de marketing. A gente com certeza tem condição, tem criatividade, tem competência para transformar qualquer coisa que o mundo fale da gente. Eu tenho certeza absoluta. Tanto é que meu TCC foi sobre esse tema, foi por isso que eu fui convidada pelo IBGM para palestrar aqui, e eu sou apaixonada pelo setor de vocês. Eu uso joia, eu compro joia, eu me presenteio com joia, eu sou uma cliente fiel ao mercado de vocês. Não sei se meus filhos serão. Então, acho que essa é a transformação que a gente precisa mudar, é o nosso mindset que a gente precisa mudar, de união, de preocupação, de imagem, e pode ser contada uma nova história real. Gente, eu não acredito em história fake, tá? Não acredito. E um dos pilares da Wave é o Purpose and Legacy, que é justamente o que o Maurício trouxe. O que a gente vai deixar para as futuras gerações quando nós não estivermos mais aqui? Qual é o nosso legado? O que a gente vai deixar? Como é que a gente vai construir isso? Porque eu quero que meu filho ele tenha o maior orgulho de ser brasileiro, o maior orgulho de falar que a gente cuida do nosso planeta. Não que a gente destrói o nosso planeta, como muitas vezes a mídia nos picha, né, dessa forma. Mas ela nos picha não porque a mídia é ruim, porque de fato a gente permite, de alguma forma, eu não entendo nada dessa parte do governo, mas de alguma forma precisa sim criar condições para se proteger mais. Eu não sei como, porque eu não sou da indústria, mas vocês que sabem, vocês estão fazendo então esse trabalho belíssimo, porque vocês estão colocando o dedo na ferida. É muito difícil, né? Colocar dedo na ferida. É muito, muito difícil. Mas eu imagino que o futuro, para as futuras gerações, nós somos os pavimentadores, posso falar assim, a gente está pavimentando um caminho que realmente é sem volta. É um caminho que tem a economia, né, obviamente, a gente se preocupa com... Ninguém aqui é ONG, então a gente se preocupa com o faturamento, a gente se preocupa com o sucesso do negócio, mas pensem que para o sucesso de negócio de vocês, o faturamento de vocês é uma consequência de uma estrutura dentro da empresa de vocês, de valores, de pilares muito fortes. E o ESG, o pilar da sustentabilidade, é inegociável agora, ele não tem mais que ser como é que você falou, Maurício, muito bem, é uma possibilidade, né? Ele tem que ser uma realidade. E quando eu vejo a indústria joalheira, existe como é que eu vou dizer? Existe uma vantagem
da indústria joalheira, porque quando eu coloco uma joia no meu dedo, ela pode ter um design, muitas vezes autoral, então vocês reconhecem de onde é, mas muitas vezes a gente não sabe de onde é. Diferente de uma marca da Valentino, vamos supor, se eu uso uma bolsa da Valentino, uma bolsa da Chanel, vocês sabem de onde que é aquela marca. Joia muitas vezes não, a não ser que você tenha, como a Van Cleef, né, que ela tem aquela florzinha que você vê, você sabe, é da Van Cleef. Cada marca tem a sua... o seu design natural, que vira daí referência e muitas cópias também por aí, né? Então tem todo mundo copiando a Van Cleef. Mas o que acontece? Vocês têm uma possibilidade que, quando vocês fazem algo autoral, que tenham realmente contar uma história de valor, que vocês sejam amados pelo seu produto, mas também pelos seus valores, isso muda o jogo. Quando vocês colocam os valores da empresa em jogo, que foi o que o Maurício trouxe aqui para vocês, muda-se completamente o jogo, gente. E, com certeza, as empresas que não se apropriarem desse contexto, mas se imbuírem, de fato, por essa causa e quiserem, de fato, trilhar um novo caminho, vocês vão ser muito bem-sucedidos. Porque a próxima geração... A futuro dessa indústria, esses novos clientes só vão querer estar usando uma marca de joia se ele não tiver vinculado com nada que seja de imagem ruim, predatória e tudo mais. Eu não quero, eu não vi essa atriz, tá, tirando as joias, mas tem muitas meninas que eu converso, porque eu converso com muita nova geração, e elas falam, eu não quero me vincular a nada que seja predatório. E não é de agora que essa indústria, eu já falo a nossa porque eu estudei muito sobre vocês, mas porque... E eu tive joalheria na faculdade, tá? Eu me formei em 1997 e lá a gente teve um ano de joalheria, a gente teve que fazer ourivesaria, a gente teve que fazer nosso próprio anel de formatura. Então, acho que começou lá a paixão por esse segmento. Mas é muito importante, assim, as pessoas não sabem, né? Elas não olham para você, não sabem, por exemplo... As marcas de luxo, elas têm um problema em relação à pele, né? As peles exóticas. Então, foi um momento que a gente pode se comparar talvez com os Yanomamis, quando estourou isso, vocês lembram? Na porta da Arezzo, picharam a Arezzo, né? Eu trabalhei no grupo Arezzo, então foi um caos. E foi aquela ação de marketing, de contenção de caos. Foi muito difícil, porque elas estavam com umas botas de pele na vitrine. Então, é uma coisa que, a partir do momento que o mercado decide, já está. Não tem o que fazer. O mercado, eu falo, a nova população, a nova geração, a nova conscientização. Então, quando aconteceu isso, a gente viu uma cascata. Então, a Gucci não usa mais pele exótica. Tem várias marcas que se posicionaram. A partir daquele momento, eu falo, vou usar essa marca, ou Stella McCartney, grande pioneira nesse sentido. Vou usar Stella McCartney. Quando as pessoas me olharem, porque por mais que a gente não queira, a gente... Em relação à indumentária, que é um dos meus estudos e eu amo de paixão, a gente não precisa abrir a boca para passar uma mensagem, porque quando a gente chega, a nossa roupa, tudo, nossos acessórios e nossas joias, elas comunicam, elas falam mais do que palavras. Então, é importante vocês terem no radar o seguinte, vocês têm um público novo chegando, que vão ter muito poder aquisitivo, que eles não vão querer se vincular com nada que seja dessa forma. Então, para vocês se preocuparem com esse tema e se engajarem, porque realmente o que o Elcio traz, que a Roseli traz, esse convite para vocês, né? Um convite para a indústria, para a gente poder fazer essa transformação e daqui a alguns anos, que é de fato 2030, porque a gente sabe que a De Beers ela tem 12 steps para chegar lá, então a gente, na verdade, tem 6 anos, a gente está em 2024, eu estudei isso em 2017, ou seja, a gente tinha uma década, agora não tem mais. E o tempo está voando, né? O tempo está passando muito rápido. Então, se a gente ficar para trás, a gente chega em 2030, e o que sua empresa vai ter feito em 2030, nesse caminhar, nesse caminho? Vocês vão deixar o concorrente de vocês galgarem esses caminhos a passos largos e ficarem para trás? Eu, se fosse dona de joalheria, eu já ia estar envolvida com vocês de uma forma muito profunda, porque realmente é muito relevante, é muito importante. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Boas vendas para todos. Muito obrigado, Tatiana. Você tocou num ponto
que nos preocupou desde o início, quando nós começamos essa construção chamada ICMTC. É não ser um projeto, um greenwash, né? Não ser uma fake news, né? Então, vocês vão conhecer os membros do Conselho no segundo painel, logo em seguida. São instituições da maior idoneidade, da maior responsabilidade, tem a clareza do desafio a ser enfrentado, isso a gente tem, mas todos os atores que nós temos conversado, inclusive no âmbito do governo, na Secretaria de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia, por exemplo, o projeto tem sido abraçado com muito entusiasmo, né, como um projeto realmente muito promissor, né, a gente vai detalhar ele em seguida. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer, senão nós vamos desfazer essa mesa e vamos chamar aqui os membros do ICMTC. Obrigada. Eu sou a Creuza, do Espírito Santo, da Ativa Joias. Eu gostaria de saber o seguinte: estamos falando internacional, de governo federal. Nós temos a Caixa Econômica Federal, que tem penhor no dia a dia, naturalmente, que exige um CPF. Como fica a legalização das joias perante a Caixa Econômica Federal? Boa pergunta. É um tema que, depois, se os membros quiserem comentar, principalmente a Carla, que é uma profunda conhecedora do assunto. Mas esse tema da joia reciclada, né, você transformar a joia a partir de comprar, adquirir de terceiros, é um tema que tem vindo à tona, inclusive nesse contexto da rastreabilidade e tudo mais. Nós não chegamos lá para tratar desse assunto com Caixa Econômica Federal ainda. A Carla pode até comentar esse assunto. Nós vamos discorrer aqui um pouco sobre qual é a pretensão do ICMTC, né? Mas não vou me antecipar aqui não. Você quer fazer um comentário, cara? Acho que é só importante falar, essa pergunta é muito importante, porque a gente vê também, né, do mesmo jeito que se fala aí, né, até uma nomenclatura que a gente evita usar, porque todo garimpo é legal, né? Você tem uma mineração ilegal e ponto, né? Ele está na ilegalidade. Então, mas a gente também tem o garimpo urbano, que é tão criminoso e tão danoso à sociedade quanto esse garimpo chamado ilegal. Então, essa é uma preocupação do IBGM. A gente tem projeto com a Caixa Econômica Federal e a gente já tentou parcerias nos mais diversos governos, né? Desde do segundo, do Lula, Dilma, Bolsonaro e todos os outros. A gente tem uma preocupação muito grande, principalmente com os procedimentos da Caixa, né, para garantir que ela não seja uma receptadora e que ela não seja uma lavadora de dinheiro também no seu leilão. Então, o nosso trabalho enquanto IBGM é estabelecer uma parceria para redefinir os processos, tanto da entrada quanto da saída no penhor, e que a gente consiga transformar todo esse estoque que tem lá, e aí a gente tem alguns entraves jurídicos que a gente já está avaliando, para que a gente possa transformar, fazendo parceria até com a Casa da Moeda, esse estoque que existe na Caixa Econômica, como um ouro reciclado que possa atender o setor joalheiro também. Essa é uma preocupação. Está dentro do nosso projeto, está dentro da pauta ESG, porque é uma reciclagem, é uma joia que já está aí, e o que a gente quer é que ela não volte para o mercado numa concorrência desleal com a gente, né? A gente quer que a Caixa não seja nossa concorrente e nem receptadora dos nossos produtos. Então, acho que a gente está nesse ponto, a gente não desiste, porque são anos de batalha, e eu acho que uma hora a gente vai conseguir. Eu acho que a gente hoje está mais perto do que nunca. Obrigada. Bom, dado o adiantado da hora, então, a gente vai passar para o segundo painel, que é o painel propriamente do ICMTC.